Assessoria de Liderança e Valores Militares é uma das assessorias do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Sou o Coronel Veterano Denis e nós vamos falar sobre o processo de socialização militar. Veremos os seguintes passos, Uma definição de socialização militar, a socialização militar e o fenômeno da liderança militar, como é que ela ocorre na pós-modernidade, ciências em apoio à socialização militar, falaremos um pouco sobre novas tecnologias a serviço da socialização militar e uma breve conclusão. O processo que prepara cada novo ingressante a assumir para si a cultura do Exército Brasileiro. Essa é a definição de socialização militar. E quando ela for bem conduzida, a socialização, quem olhar de fora terá a percepção de que a farda aderiu à alma do militar. Essa imagem aí mostra bem, Essa tatuagem é mais ou menos o que a gente espera ver. Quando a gente olha o militar na sociedade aí comum, basta você conversar um pouquinho com quem está em volta e a pessoa já vai perceber que somos militares, porque aquilo está impregnado em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala. Realmente a farda adere à alma do militar. Os nossos movimentos, a maneira de gesticular, de agir, de falar, de pensar, reflete o que ocorreu conosco através desse processo de socialização militar. Vamos falar um pouquinho então dessa fundamentação. A socialização militar, ela ocorre de uma maneira formal através do ensino militar, Então nós temos esses componentes aí, teoria, prática, cultura, técnica, espírito e personalidade. Esses componentes estão presentes no ensino militar. E vamos ver a atenção que o próprio Marechal Dutra, que era ministro da Guerra, um pouco antes ali da criação, da Academia Militar lá em Resende, ele diz o seguinte, tudo isto será incompleto e de resultado duvidoso se o comando, professores e instrutores não cogitarem também de formar espíritos e personalidades. A educação ela não está restrita apenas à técnica, a modelo pedagógico. O importante para a gente formar militares é essa questão de formar espíritos e formar as personalidades. Não basta saber atirar, é preciso ir muito além. Saber quando atirar, se é o caso atirar. Então não é apenas uma questão de técnica, não somos mercenários. Temos que ter muito mais para ser militares. Ainda em termos de fundamentação, os jovens a serem formados, quer seja soldado, sargento, oficial, eles precisam mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. E aí tem essa maneira de decorar, esse acrônimo que a gente chama de chave. E aí eu quero destacar que o caráter militar, ele está adequado a essas três últimas letrinhas aí da chave. As atitudes, aos valores e às experiências. É isso que a gente chama de caráter militar. Então, os conhecimentos e as habilidades são coisas técnicas que você pode aprender, mas o caráter ele vai estar sendo evidenciado a partir das atitudes, dos valores e das experiências. É um somatório muito importante. A nossa atividade militar ela é muito distinta de outras atividades. Pegando aí o que o escritor e filósofo Samuel Huntington escreveu, ele diz que o que distingue militares de civis é a administração da violência. E isso aí é muito importante a gente perceber.
é uma característica do militar, é a administração da violência. O caráter militar, então, a gente pode, a partir dessa distinção de administração da violência, a gente vê o que precisa compor esse caráter militar. Valores de um cidadão que chega da sociedade, tá? Eles têm que ser somados a outros valores, que são os valores militares, e também a uma ética militar, particular dos militares, tá? Esses três compostos aí se somam para a gente ter o que a gente chama de caráter militar, e que é distinto de outras profissões, e isso aí nos identifica, gera uma identidade. Nós trazemos valores por sermos cidadãos, mas também temos alguns valores que são específicos dos militares. E, além disso, a gente pratica uma ética militar. Então, o processo de socialização militar tem que dar conta de que em cada militar seja desenvolvido este caráter militar, com valores do cidadão, com valores militares e com a ética militar. Quando a gente olha o fenômeno dessa socialização militar e compara com a liderança no Exército, né, a gente percebe que a coerência do desenvolvimento da liderança no Exército, o ensino por competências. Quando a gente olha para o manual de liderança militar no Exército, a gente percebe que lá ele fala das expressões do ser, do fazer e do saber, enquanto que a gente tem ali expressões do ensino por competências, ser, fazer, saber, e acrescenta o conviver. Isso ali vai dar algo mais para a nossa liderança no Exército, esse conviver, que é fundamental. O líder ele precisa conhecer seus subordinados, conviver com eles, porque a convivência é que permite que surja a confiança. Sem confiança não há liderança. Então ele tem que estar presente, ele tem que ser visto, ele tem que estar em contato constante, ele tem que ouvir, ele tem que falar e ele tem que, nesse momento da convivência, é que ele vai adquirir a confiança dos seus subordinados e também vai praticar, né? Ele também vai confiar nos seus subordinados. Então, o conviver, ele também deve ser somado ao ser, ao fazer e ao saber. O ser entra naquela questão do caráter, né? Quem eu sou, os valores que eu pratico, a ética que eu pratico. O fazer é realmente é da coisa da ação, né? É você saber atirar, é você ter um bom condicionamento físico, é ser um militar perito naquilo que faz, e o saber é justamente entender a sua missão, também tem a ver com seu conhecimento das atividades militares. Se você é sargento, se você é soldado, se você é oficial, tem que saber das coisas atinentes ao seu posto ou graduação. Essas expressões da liderança eu quero somar, e é o que a gente tem estudado hoje, que o conviver, ele se soma ao ser, ao fazer e ao saber, porque é através da convivência que surge também a confiança. Agora, se você não sabe o que fazer, se você não tem o espírito militar, né, o caráter militar, se você não sabe das coisas militares, dificilmente você vai conseguir a confiança também dos seus pares e subordinados para poder liderá-los. Então, tudo isso se soma para que a gente possa ver o fenômeno da liderança surgir entre alguém que vai liderar e alguém que será liderado. O problema é que nós estamos vivendo um momento aí da pós-modernidade, ou que a gente também pode chamar de era do conhecimento, e a gente tem esse filósofo aí, o Henry Wood, que nos mostra uma coisa que é fundamental.
No século XXI, há um desequilíbrio a favor do individualismo exagerado. E uma marca bem visível dessa pós-modernidade é a do relativismo. Já não se tem mais a consistência do que é verdade. Verdade, ela está sempre sendo questionada. Só que nós, militares, temos verdade, que é a nossa verdade institucional. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. As nossas normas, né, as nossas regras deixam tudo muito claro, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Por isso é fácil para um militar abandonar essa questão do relativismo. No entanto, há uma pressão muito grande da sociedade para questionar tudo isso. E os nossos jovens chegam para ingressar no Exército com esse pensamento do relativismo e precisam, mediante o processo da socialização militar, aprender o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Para o militar, não existe isso do tanto faz. Ele sabe que existe uma missão a ser cumprida e ele vai cumprir a missão. Não existe relativismo. O que existe é muito pelo contrário, é a certeza do cumprimento da missão, até com sacrifício da própria vida. E o líder militar, ele conduz homens para o cumprimento da missão. Ele é o primeiro a saber o que fazer. Ele não é adepto de um relativismo, mesmo vivendo na era do conhecimento, onde tudo é fluido, onde o individualismo é exagerado. O militar não é assim. Ele age coletivamente. Nós temos um dos valores militares, que é o espírito de corpo, e juntos nós cumprimos a missão. Então, as tradições, os valores e a nossa ética militar, elas nos protegem como um escudo dessas coisas que vão surgindo e que estão sendo disseminadas pela pós-modernidade, que é esse relativismo, essas questões todas aí duvidosas, fluidas, incertezas, todas essas coisas ruins que estão vindo aí da pós-modernidade, elas são bloqueadas por esse escudo das tradições, dos valores e da ética dos militares. Por isso que nós devemos continuar cultuando tradições, valores e a ética militar. Nós podemos nos apoiar em várias ciências: a filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, a história. Todas elas nos ajudam a perceber que estamos no caminho certo. E para a socialização militar ser efetiva, quanto mais a gente estuda, e a gente tem feito bastante isso na nossa sessão de pesquisa, na assessoria de liderança e valores militares, isso aí nos tem dado a certeza do caminho a seguir, e a gente tem ministrado aí palestras, estamos escrevendo material para distribuir, para facilitar o exercício desse fenômeno da liderança, olhando para essas ciências e que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. Além de olhar para o passado, essas ciências do passado e do presente, a gente também tem aí tecnologias educacionais que a gente pode lançar mão para preparar, para socializar novos militares, né? Gamificação, simuladores, temos o P4Alpha, agora também o S4Alpha, que são sistemas, programas, né, softwares especializados ali que nos dão possibilidade de avançar no desenvolvimento e na avaliação atitudinal, extremamente úteis para a gente verificar a prática ali dos valores, da ética, para que a gente tenha os militares desenvolvendo, né, essas atitudes corretas que formam o caráter militar. Essas novas ferramentas tecnológicas surgem para facilitar essa socialização dos novos combatentes. Como conclusão, eu quero destacar aqui que o processo de socialização militar ele é contínuo. Inicia nas escolas de formação e perpassa todas as atividades que desenvolvemos, quer seja na tropa, quer seja nos cursos que realizamos. Sempre será preciso reforçar os valores, as tradições,
a ética e os deveres militares, para que tenhamos uma identidade consistente. Sobre essa base que eu chamo de identidade militar, é que podem agir os líderes militares, influenciando e conduzindo os subordinados na direção da missão a ser cumprida. Agradeço a atenção de todos e está aí o lema do DSEX, né? Preservando valores, forjando líderes. Um abraço e até breve.